Então, fazer fatorações, conhecer múltiplos e divisores de um número pode facilitar muito na hora de fazer uma questão. A gente vai falar agora de duas ferramentas muito importantes que envolvem fatoração para a resolução de problemas e continhas, que são o MMC e o MDC. O MMC é uma sigla para menor ou mínimo múltiplo comum. Então, existem situações em que vai ser interessante a gente encontrar qual é o MMC, o menor múltiplo em comum entre dois números. Essas situações podem ser resolver probleminhas que envolvem, por exemplo, uma questão de você tem duas coisas que crescem em intervalos diferentes e você quer saber quando que eles vão se encontrar pela primeira vez. Por exemplo, você tem dois trens que saem no mesmo horário às 10 horas da manhã. E aí um trem, o horário do trem A sai de 15 em 15 minutos e o horário do trem B é de 20 em 20 minutos. Dali a quanto tempo eles vão sair ao mesmo tempo novamente? Se os dois saem juntos às 10 horas, por exemplo. Então eu tenho uma coisa que cresce, que tem intervalos de 15 em 15, outra coisa que tem intervalos de 20 em 20. E eu quero saber quando que eles vão se encontrar novamente. Fazer isso é fazer o mínimo múltiplo comum entre 15 e 20, entre esses dois termos. E além de probleminhas desse tipo, um uso muito comum do MMC entre dois números ou três números é realizar soma de frações com denominador diferente. A gente vai fazer exemplos disso daqui a pouco, nas próximas aulas. Mas para isso a gente vai ter que fazer, nem que seja de cabeça, um MMC entre os denominadores. Então, existem duas formas de encontrar um MMC, um mínimo múltiplo comum, entre dois termos. Ou a gente faz de cabeça, ou a gente fatora esses termos juntos. Ainda aqui no exemplo do 120, se eu quisesse, por exemplo, encontrar o mínimo múltiplo comum entre ele e 80, por exemplo, eu tenho o número 80, eu tenho o número 120. Quais são os múltiplos de 80? Os múltiplos de 80 são o próprio 80, que é 80 vezes 1, 80 vezes 2, 160, 80 vezes 3, 240, 80 vezes 4, 320, 400 e por aí vai. Então esses são os múltiplos do 80. E se eu tiver feito certo, o menor múltiplo em comum entre 80 e 120 é o 240. Eles têm outros múltiplos em comum, além do 240. Por exemplo, 120 vezes 4 é 480. 480 é um múltiplo de 120. E 80 vezes 6 também é 480. Ou seja, 480 também é um múltiplo de 80. Então, 480 também é um múltiplo em comum entre 80 e 120. Só que o 240 é o menor múltiplo em comum entre esses dois. E normalmente a gente está procurando sempre o menor, na maioria dos casos, porque o menor significa um número menor e um número menor é mais fácil de fazer conta. Mas existem infinitos múltiplos em comum entre dois números. Então essa é a forma da gente fazer de cabeça, encontrando os múltiplos e vendo quem eles têm em menor em comum. Mas dá para fazer isso fatorando eles juntos também. Se a gente fatorar eles juntos, como é que fica? Então eu vou colocar o 120 e o 80 e vou fatorar eles juntos dividindo por fatores primos da mesma forma que eu fiz ali com o 120, mas aqui eu vou dividir os dois ao mesmo tempo. Então eu começo pelo 2, que eu vou ter 60 e 40, continuo no 2, 30, 20, 2, 15, 10. Aqui a gente chega no impasse, porque o 2 ainda dá para dividir o 10, mas não divide o 15. O que a gente faz? Continua dividindo por 2, até não der mais. 15 e 5. Agora eu não consigo mais dividir nenhum dos dois por 2, eu tenho que ir para o próximo, que é o 3. O 15 é divisível por 3, então eu fico com 5 e 5. E agora não dá por 3, tem que ser o 5. Então eu fatorei eles juntos, encontrei esses fatores primos. Se eu multiplicar eles entre si, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16.
16 vezes 5 dá 80 e 3 vezes 80 dá 240, que é o resultado da multiplicação desses fatores primos, e ela me dá exatamente o menor ou mínimo múltiplo comum entre 80 e 120. Então, a fatoração de dois termos, dois ou mais termos, 2, 3, 4 termos juntos, vai me dar, quando eu multiplicar os fatores primos, o menor múltiplo comum entre eles. Além do MMC, pode ser interessante também a gente encontrar qual que é o MDC, o maior divisor ou máximo divisor em comum entre dois números. Então, o MDC é a sigla para maior ou máximo divisor comum. Quando a gente analisa também dois ou três números em conjunto, a gente pode estar procurando os múltiplos e também pode estar procurando os divisores em comum que eles têm. E normalmente, em questões desse tipo, a gente está procurando sempre o maior divisor em comum. Vamos continuar analisando o exemplo do 80 e do 120. Vamos escrever aqui quais são os divisores de 80. Eu poderia fazer isso de cabeça, mas para não correr o risco de esquecer nenhum, a gente vai fatorar ele. Então eu pego 80, vou fatorar ele aqui rapidinho e vou descobrir quais são os divisores do 80. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. E aí eu coloco outra coluna, coloco o 1 aqui em cima e vou multiplicando todo mundo porque está embaixo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2 não precisa, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 vezes 2 não precisa, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. E aí eu tenho 5, 10, 20. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 16, 80. Então esses em laranjinha aqui são todos os divisores do 80. Vou anotar eles aqui. Então são menos. Tenho 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Então, analisando os divisores do 80 e do 120, a gente vê que eles têm vários divisores em comum. O 1 sempre é um divisor em comum para qualquer dois números que você está analisando. O 2 é um divisor comum. O 4 é um divisor comum, o 5 também é um divisor em comum que eles têm, o 8 é um divisor em comum, o 10, o 20 e o 40. Então, esses são os divisores em comum entre 80 e 120. O maior entre eles é o 40. E normalmente a gente está interessado no maior. Sempre o menor divisor comum entre dois números vai ser o próprio 1, porque ele divide todo mundo. Outra forma, então, de encontrar esse MDC entre 80 e 120 seria fatorar os dois juntos. E essa fatoração pode ser de duas formas. Pode ser igual eu fiz aqui, e eu vou mostrar como encontrar o MDC a partir daqui agora, que seria, nesse método, a gente dividiu os dois juntos por fatores primos até não dar mais. Só que esses fatores primos dividiram os dois termos só em alguns casos. Por exemplo, nesse primeiro caso, o 2 dividiu os dois termos. Então eu vou marcar ele aqui. No segundo caso também, o 2 dividiu o 60 e o 40. No terceiro também, o 2 dividiu o 30 e o 20. Mas esse 2 aqui ó, só dividiu o 10. Né? Tá vendo que aqui 15 dividido por 2 não dá. Então esse 2 eu não vou marcar. Esse 3 só dividiu o 15, eu não vou marcar. E esse 5 dividiu os dois termos, então eu vou marcar. Então, os números primos divisores em comum que dividiram os dois ao mesmo tempo, quando eu fatorei os dois juntos até o final, foram 2, 2, 2 e 5. Se eu multiplicar eles entre si, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então eu encontro o MDC, o maior divisor comum entre 120 e 80, dessa forma, multiplicando entre si somente os termos que dividiram os dois ao mesmo tempo. Essa é uma forma de encontrar MDC fatorando junto até o final, mas eu posso fazer essa fatoração de 80 e 120 de uma forma diferente.
Por exemplo, se eu tenho 80 e 120, eu vou dividir agora pelos fatores primos, mas eu só vou colocar os fatores primos que vão dividir os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho 2, que vai dividir 80 e 120, vai ficar 40 e 60. De novo, o 2, que divide os dois, 20 e 30. De novo, o 2 para ficar com 10 e 15. E aqui, eu não posso dividir por 2 mais, porque eu tenho que escolher um termo primo que vai dividir os dois ao mesmo tempo. O 2 não dá, porque não divide o 15. Vou para o próximo. O 3 não dá, porque o 3 não divide 10. Vou para o próximo. O 5 dá, porque o 5 divide 10 e divide 15. Se eu colocar 5 aqui, a gente vai ter 2 e 3. E aí, eu não consigo dividir mais, porque eu cheguei em fatores primos aqui embaixo. Logo, o MDC entre 80 e 120 seria o produto desses 4 termos que a gente já fez as contas aqui, vai dar 40. Então tem essas duas formas diferentes da gente encontrar MDC. Ou fatorar junto e só colocar os primos que dividem os dois ao mesmo tempo, e aí multiplicar todo mundo. Ou fatorar junto até o final, como se fosse o MMC, e só multiplicar os termos que dividiram os dois ao mesmo tempo. Nas duas formas o resultado dá o mesmo. E problemas de MDC normalmente envolvem casos em que eu tenho grupos de tamanhos diferentes, de coisas diferentes, e eu quero formar uma certa quantidade de grupos, agrupar algumas coisas, de uma forma a ter o máximo de elementos em cada grupo possível, sem sobrar resto. Então eu tenho, sei lá, eu tenho 30 pacotes de arroz, 20 de feijão, 12 de farinha, e eu quero formar cestas básicas com o máximo possível de arroz, feijão e farinha em cada uma, sem sobrar resto, e elas todas serem iguais. Esse tipo de problema envolve encontrar o MDC entre os números de feijão, arroz e farinha. Então isso é o que tem de importante para a gente conhecer sobre o conjunto dos números naturais e inteiros. Na aula seguinte, nós vamos conhecer as propriedades e coisas importantes sobre números racionais. Vamos lá?